Muito bem, pessoal, estamos de volta. Ó, tranquilo, calmo. O que nós vamos fazer agora, professor Jefferson? Nós vamos para a nossa aula 7.2. Na aula 7.2, galerinha, como é que nós vamos proceder? Muito simples. Nós vamos fazer um bate-bola jogo rápido. Os principais assuntos abordados na aula 7.1. Então, ó, pega o material que vocês receberam, e aí na hora que eu estava falando, vocês anotaram, né? Professor, fiquei com dúvida em determinado assunto. Vamos esclarecer, porque assim que eu terminar de fazer essa revisão, vocês vão ficar aí, ó, fazendo a atividade, mas aí eu volto para nós pra gente fazer uma correção, um adendo, se necessário, tá bom? Meu diretor, na tela. Aí, ó, aula 7.1. Professor Jefferson, qual o tema da aula? É origem. Da origem até os dias atuais. Mas que origem, professor? Dos seres mais simples. Tá bom? Então nós falamos, vamos colocar logo aqui, deixa eu apertar aqui. Nós falamos do quê? Nós primeiramente lembramos dos coacervados. Professor Jefferson, aí vocês têm que lembrar a aula de coacervado. Eu não sei se foi a professora Tabita, se foi a professora Laísa, ou se foi o professor Silvio. Alguém falou de coacervados. Não fui eu. Então, coacervados são estruturas moleculares. Moleculares, professor? Sim, que estavam naquela sopa nutritiva. E aí, elas tinham reações químicas, íons, cátions, que faziam por aproximação. Então, átomos, sim, tinha uma relação de troca, compartilhamento de elétrons, formando moléculas simples. Estas moléculas têm a capacidade de fazer cópia de si mesmo. Pessoal, quando uma molécula tem capacidade de fazer cópia de si mesma, é como se ela estivesse se reproduzindo. Com ligações simples, com ligações duplas ou com ligações triplas. Chama a professora Sabrina que ela explique isso para vocês. Ok. Professor, por que nós fizemos essa revisão? Para lembrar que nós temos aí, para mim, meu diretor, lembrar que todo ser vivo é constituído pelo quê, professor Jefferson? Célula. Todo ser vivo é constituído por uma célula. Esses seres vivos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Hoje nós vimos um ser vivo constituído por uma única célula, bactérias. E ela é classificada como procarionte. Professor, por que ela é procarionte? Porque ela tem uma estrutura intracelular simples. Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Por que ela é simples, professor? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem o quê? Tem uma parede celular, uma membrana e no seu interior um citoplasma. Mas é um citoplasma, pessoal, com propriedades e características citoplasmáticas, aonde o material genético e todas as reações metabólicas ocorrem em um mesmo ambiente. É o mesmo ambiente. Aqui, ó, daqui ó para cá é o mesmo ambiente. Então, é um, celular, célula. Isso aqui é um indivíduo. Eu tenho bactérias diferentes, mas cada bactéria é um indivíduo. Agora, como essas células, esse ser, ele não tem no seu interior uma membrana interna que separa estruturas específicas, como o material genético está disperso no citoplasma, ó, nucleóide, o material genético, ó, disperso no citoplasma, é pró. Por quê? Para mim, meu diretor, antigamente ocorreu a involução, nós chamamos de
Invaginação é quando a célula faz movimentos ameboides para dentro. Invaginar é pôr para dentro, formando estruturas membranosas no interior, separando o material genético do material citoplasmático. Isso, pessoal, faz um evento que proporciona uma caracterização do citoplasma, do líquido totalmente diferente do citoplasma, do núcleo. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Daqui para cá é um líquido com características, propriedades, pH, que é a acidez, densidade, moléculas diferentes do nucleoplasma. É um líquido que está no núcleo. Então, a reação, para mim, meu diretor, a reação que acontece aqui dentro do núcleo é diferente, é distinta das reações que acontecem no citoplasma. O pH é diferente, as enzimas são diferentes, a bioquímica intracelular e o produto desta reação são diferentes. Por isso que tem membrana nuclear eucariótica. Aumenta, meu diretor. Já a bactéria é simples. Professor, vimos também a simbiose. Como ocorreu a formação da teoria da simbiose, aonde um único ser simples captou, vamos supor, estruturas membranosas com capacidade metabólica distinta, sem precisar da ação externa. Quem são elas? Mitocôndrias primitivas em amarelinho. É um procarioto. Outro eram os cloroplastos primitivos, que a incidência solar auxiliava no processo metabólico para que eles tivessem o produto, para que eles possam se desenvolver, reproduzir. Quem passou pelo processo evolutivo e teve a dicotomia, separação com cloroplasto, origem de vegetal, com mitocôndria, origem animal. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Ver o que, professor? Como esse processo dicotômico de formação de seres celulares de origem animal e seres celulares de origem vegetal. O que mais nós vimos, professor Jefferson? Dos vírus. Vimos que os vírus são estruturas simples, que a hipótese são restos de materiais com capacidade metabólica extracelular. Mas, porém, contudo, entretanto, eles apresentam não uma membrana, mas uma estrutura proteica para mim, meu diretor, os vírus, eles apresentam uma estrutura proteica aonde confere a ele uma certa proteção, não deixando com que o material genético fique exposto e degrade. Esse material genético tem a capacidade de se multiplicar e causar crossing overs, que são variabilidades viriônicas, quando eles estão dentro dos seus hospedeiros. Aumenta a tela, meu diretor. Meus queridos, estamos aqui, back, finalizando nossa... Pode voltar, meu diretor. Estamos finalizando aqui a nossa revisão. Vou deixar vocês agora, ó, com a atividade. Façam aí, ó, calmo, tá bom? Tranquilo. Daqui a pouco eu volto pra gente corrigir. Boa atividade para vocês. E aí, pessoal, como é que foi a atividade?
Eu sei, são muitas informações. Mas vamos fazer um negócio? Agora que vocês finalizaram a atividade de vocês, vamos fazer então as correções dessas atividades. Professor, oi, como é que nós vamos corrigir essas atividades? Simples. Eu vou colocar a pergunta, eu vou ler a pergunta. Questão aberta, professor, eu vou colocar a resposta. Às vezes eu não leio a resposta. Por quê? Porque todo mundo já é alfabetizado. Todo mundo já lê. Eu vou comentar. Tá bom? E o que é imprescindível na resposta, meus queridos? Conversando com os professores presenciais, o que a gente observa? Que na grande maioria, vocês escrevem uma resposta com as próprias palavras. E aí, vocês não usam o termo técnico, a palavra, o conceito. Vocês descrevem. Então, na hora que você falar, professor, eu escrevi a mesma coisa, eu só não coloquei aí esse palavrão, esse termo técnico. Nesse momento que eu estiver comentando, você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses o termo técnico. Dessa forma, cria uma familiarização com o conceito que vai lhe auxiliar muito na elaboração de respostas para as avaliações. Lá é importante, tá bom? Questões fechadas, a gente coloca o gabarito, fala se a alternativa A, B, C, D ou E está correta e explica por que as outras não contemplam. Meu diretor, aumenta a tela. Rápido nesse dedo. Questão de número 1. Suavemente revelada, bem no interior da nossa célula, uma clandestina e estranha alma existente. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo um nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica. Mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Caramba! Contudo, raramente ela nos acende. Apesar de sua fornalha consumi-la, sua origem microbiana, supomos, julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. A organela celular, descrita de forma poética no texto é retículo plasmático, complexo de Golgi, centríolo, lisossomo ou alternativa E, mitocôndria. Meu diretor, back! Pessoal, presta atenção. Aqui, são organelas intracelulares. Delas, eu falei de uma em especial. Olha só o texto. Quando fala aqui, suavemente revelada no interior da célula, pode ser qualquer uma dessas. Todas elas ficam no interior da célula. Tudo bem até aí. Clandestina e estranha alma existente. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos. Sublinha aí, afazeres domésticos dentro de uma célula, tem que vir o que na cabeça? Metabolismo. Tem que vir o que na cabeça? Reação química. Caraca, o que nós mais falamos? Tem uma membrana, que se não tiver... Tem uma organela que se não precisa de incidência solar para ela realizar afazeres domésticos de uma célula, é metabolismo. Aqui, o nicho. O que é esse nicho? É porque, com certeza, ou está falando do citoplasma, ou está falando do nucleoplasma. É um nicho. São diferentes, estruturas distintas. Tá bom. Olha, lendo tudo, entropia, em nossa fogosa cozinha metabólica, entropia. Gente, a única alternativa aqui é a mitocôndria, alternativa E. Gostei do texto, gostei. Questão número 2, aumenta aí, meu.
meu diretor, identifique as estruturas incomuns entre células eucariontes e células eucariontes vegetais e animais. Incomum significa que são diferentes, distintas. Parede celular, só vegetal tem. Aí nós temos vacúolo, só vegetal tem, tá? E cloroplasto, é incomum. Já, o que tem animal? Lisossomo, vegetal não tem. Tá bom? Tá bom. Vamos para a próxima. Questão de número 3. O que propõe a teoria de Lynn-Margulies? Margulies propõe a teoria da endossimbiose, onde o cloroplasto e as mitocôndrias primitivas das células eucariontes teriam surgido em simbiose com procariotos coexistentes no interior de um outro procarionte, obtendo assim proteção e fornecendo energia. Meus queridos, só para vocês lembrarem de uma coisa, é que está tendo procarionte. Isso é um procarionte que não tinha nada metabólico dentro dele. Depois, isso aqui também é um procarionte, isso aqui é outro procarionte. Então, 3 procariontes fundem-se, depois ocorre a separação. Tá? É o que o texto está nos dizendo. 4. A aula exposta tratou de diversos conceitos relevantes para o estudo e compreensão dos assuntos tratados pela biologia. Os conceitos abaixo relacionados aos 1, 2 e 3. Vamos ler. 1. São organismos celulares sem metabolismo próprio, cuja origem ainda não há consenso. Ah, pelo amor de Deus, isso aí, pessoal. Beck, meu diretor. Pessoal, lembra que no início da aula eu falei? Tem pessoas que não há consenso. Existe uma linha de pensadores, né, que considera ele um ser vivo. E tem outra linha que não considera. Por quê? Porque ele precisa estar dentro de um outro ser para realizar seu metabolismo. Pois ele não tem todas as maquinarias necessárias. Mas, meus queridos, eles foram dos primeiras, eles foram uma das primeiras estruturas moleculares a habitar e coabitar a Terra. São os vírus. E há muitos, e eles estão aqui até hoje. Então eles conseguem burlar o processo de heterogeneidade, que confere a eles a interação entre parasita e hospedeiro, seja ele de origem animal ou vegetal. Aumenta a tela, meu diretor, que eu preciso ler isso aqui. Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante. Pessoal, falou fotossintetizante anaeróbio. Beck, meu diretor, quando fala fotossintetizante, este indivíduo procarioto precisa ter incidência solar. Então, cloroplasto. Ele é um procarionte primitivo. É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas. Aumenta a tela, meu diretor, por favor. É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água, em sua maioria simples. Pessoal, coacervados. Beck! Os coacervados, eles eram muito simples, vocês viram? Eles não tinham muita estrutura. Eles davam proteção aos cloroplastos e às mitocôndrias primitivas. Vamos agora para o futuro, uma atividade rápida. Aumenta a tela, meu diretor. Pessoal, esta imagem já retrata sobre o processo de simbiose. E aqui a gente fala, né? Com o resultado da evolução de um processo gradual endossimbiótico, pergunta-se, utilizando o esquema com base, é a sinal alternativa correta.
Uma célula procariota em 3. Está falando de quem, professor Jefferson? Dessa daqui, ó, em 3, tá? B. As invaginações da membrana no procarioto 4. Estamos falando de quem, professor? Esse aqui. Com o resultado da invaginação. O que é invaginação, professor, em C? Invaginar, pessoal, ó, olha aqui, ó, é pôr para dentro. Isso aqui, ó, essa membrana, ela está indo para dentro, ó, isso é invaginar. D. A endossimbiose de um procarioto fotossintético ou E. Uma célula procariótica aeróbica. A única alternativa correta é a endossimbiose de um procarioto. A endossimbiose de um procarioto fotossintetizante, procariota. Fotossintetizante. Em 6. Em 6. Com uma proeucarioteca originou as células eucariontes autotróficas atuais. Pode vir, meu diretor. Meus queridos, estamos finalizando aqui a correção. Um abraço, um beijo para todos vocês e até a próxima aula.